Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que voltamos com mais um nosso programa Você Sabia? E hoje nós vamos ter a felicidade de entrevistar um cidadão chamado Nicanor Garbim. Se ele fosse artista e trabalhasse em circo, eu diria que lá ele fazia todos os papéis, desde o trapézio voador, desde domar as feras, desde cobrar na bilheteria. Seria o homem, como ele é de estrela atualmente, assim como o Henrique Ibel, o homem dos 7 instrumentos. E ele está nos dando o prazer de conversar conosco durante esse espaço da programação de hoje. Natural de Nova Bassano, né? Isso. Natural de Nova Bassano e atualmente residindo aqui. Mas nós vamos querer que ele nos conte um pouquinho da sua saída de Nova Bassano até a cidade de Estrela. Eu nasci em 1941, em Nova Bassano. Naquela época, Nova Bassano era o segundo distrito de Nova Prata, depois se emancipou. E por isso que meus documentos constam como Nova Prata, mas eu sou atualmente em Nova Bassano. Bom, lá em Nova Bassano eu fiquei até 5 anos. Depois do falecido pai, né, ele gostava muito de lidar com campo, com gado, então ele comprou uma pequena fazenda, um pequeno campo lá em Lagoa Vermelha. Mais precisamente hoje até município de André da Rocha. O município parece, segundo consta, menor número de pessoas, população. Não chega a ter 1.000 eleitores hoje. Menor município populacional do Rio Grande do Sul. Exato, André da Rocha. Bom, lá então o pai desenvolveu a atividade dele de criar gado, de engordar boi. Então eu comecei a estudar em Nova Prata, mas eu morava no interior. Meu pai morava no interior de André da Rocha, mas naquele tempo era Lagoa Vermelha. E então eu fiquei até os 25 anos por lá, mas eu estudava em Nova Prata, então só ia nas férias para casa. Até sempre. Era o tempo dos internatos, né? Mas não, eu estudava, eu parava numa pensão, não parava na casa de um amigo do meu pai, né? Até chamado, até hoje, já faleceu também, o Denardi. Então ele tinha uma tambo de leite, ele vendia leite. Então antes de ir para o colégio, eu levantava às 4 horas para tirar leite das vacas dele. Quer dizer, a sua primeira profissão foi tirar leite. Tirar leite. Tirar leite. Bom, então só ia para casa nas férias. Aí tem um particular, né? Quando eu não andava a cavalo nas férias, no tempo do colégio. E andar a cavalo, sabe, o cavalo é o melhor massagista que tem. Então nos primeiros dias das férias eu ficava todo doído o corpo, doía, mas ficava, tinha que aguentar o pai, né? Tinha que ajudar o pai. Então isso ficou até ali para os 20, 21 anos que eu vim estudar em Bento Gonçalves. Em Bento Gonçalves eu trabalhei lá, então primeiro emprego com carteira assinada foi na rodoviária de Bento Gonçalves, tirar a passagem. A passagem. E foi aquela vivência com os ônibus que foi o senhor lidar com o carro quase toda a vida. Então naquele tempo tinha a passagem e tal. Depois eu saí das passagens e fui ser gerente no hotel. Na época, o mais famoso de Bento Gonçalves, que era o Hotel Zanoni. Vamos ver bem, né? O senhor já foi primeiro leiteiro. Sim. Depois o senhor passou a vendedor de passagem de ônibus. Sim, tá. Mas lá na campanha eu ia, laçava, pialava. Ah, sim. Sim, né? Eu sei como é que é, eu sou de São Francisco de Paula. Sim, tá. Como é que se ia? Para-rodeio. Você não sabe o que é para-rodeio? Para-rodeio é reunir o gado para dar sal, num coxo lá, num lugar lá. Tratar com sal, ver se tinha algum problema. E ver se tinha algum problema, uma bicheira. Curar, laçar. Exatamente. Foi o que você fazia na minha terra, São Chico. Bom, daí eu venho daí fui ser, como eu estava falando antes, né, gerente do hotel Zanoni. E lá eu fiquei lá 1 ano e pouco, depois comecei a namorar a minha atual esposa, que é a Neiva, minha esposa, se chama Neiva Perufo, lá de Bento Gonçalves. Aí, meu sogro na época, falecido, já morreu também, inventou botar um bar-restaurante em Porto Alegre. Então eu, como estava estudando no Colégio Aparecida, lá em Bento Gonçalves,
Eu sabia que a minha namorada vinha para Porto Alegre, também comecei a vir para Porto Alegre um emprego na imobiliária dos Barcelos lá. Mais um emprego, já temos 4. É. Na verdade, dos seus Barcelos, lá, que era a imobiliária Porto Alegre, sei lá. Bom, eu fiquei lá uns 3, 4 meses, e aí eu fui trabalhar na AJ Renner, fabricante de fábricas de japonas e capas de japonas. Sim, era uma inclusive, fábrica famosíssima. Conheci, dialoguei inclusive com a AJ Renner, o seu Antônio Jacob Renner. Falei com ele, vinha era a roupa do momento, né? Era, e ele vinha todas as manhãs até ali para as 9 horas, chegava para ler o jornal, bem velhinho já na época, não sei a idade que ele tinha, né? Ele vinha todos os dias para falar que fica aí na Federico Mendes, aí na Navegantes. Que a fábrica era ali. E eu fiquei ali uns tempos, 1 ano e pouco. Daí eu era contratado de custos, fazia o cálculo do custo da japona, dos botões, das costuras que tinha, né? Para saber o custo de cada peça. Porque o principal em qualquer indústria é saber o custo. Então existe uma quantidade de custos. Hoje é até muito mais fácil, porque tem os computadores que fazem. Mas naquele tempo nós fazíamos centro de custos, né? Tudo que era agregado. Se tu chegava a poupar uma costura a menos numa japona, quanto custo representava no final de toda a lote, né? Então tudo era a preocupação dos custos. Bom, daí eu vim para trabalhar na firma Toniolo Busnello S.A. Era construtora de estradas. Saiu para construir estrada? Não, saí lá, fui lá ser contínuo, depois fui contador, aí passei, não falei, estudei no Colégio Concórdia de Porto Alegre, aí fica na Presidente Roosevelt, e me formei contador ali. Então, me formei contador e fiquei responsável, já fui contador responsável para essa empresa grande da Toniolo Busnello, que constrói túneis, estradas, né? E daí aí casei em... Então o senhor não casou com a primeira namorada? Casei com ela, sim, casei. Ah, casou com ela? Não, antes dela tinha várias. Mas eu vou explicar todas as minhas namoradas, que fica muito complexa a história. Vai complicar a sua vida quando voltar para casa. Claro. Melhor nós. Então, eu casei em 1967, dia 15 de julho. E daquele ano já prestei vestibular na PUC. E por sinal, não é que, como é que diz? Megabá, mas eu teria o 3º lugar no vestibular esse. E eu formei em administração de empresas, né, mais voltado para custos. Também gostava muito da quantidade de custos. E já fiquei nessa firma que eu trabalhava, Toniolo Busnello, cheguei quase a ser, não cheguei a ser, mas eu era, de fato, o diretor financeiro da firma. Eu que fazia a parte de todos os custos, dos pagamentos, e fluxo de caixa, tudo era comigo. Bom, até 74 fiquei lá, e daí vim uma promessa da firma essa italiana, da Fiat, né? Que eles iam trazer caminhões para cá. E eu vim fundar em Estrela, aí cheguei em Estrela, que eu estou até hoje. Em que função? Em Estrela? Quando o senhor veio para Estrela. Quando eu vim para Estrela, bom, já deixava de ser empregado na época, e eu participava da sociedade já com 20%. Então de novo, a gente foi na parte financeira, administrador financeiro da empresa, essa que era concessionária de caminhões Fiat, FNM na época também, porque a Fiat tinha adquirido a FNM, que era a Fábrica Nacional de Motores, que era uma firma nacional, era do governo federal, a FNM. E a Fiat tinha comprado, então viemos fazer essa rodízia em Estrela. Como é que funcionava esse negócio da firma ser do governo e ela comprou os direitos da FNM? Não, ela comprou toda a firma FNM. A Fiat comprou todo o patrimônio da Fiat. Quem? A Fiat comprou? A Fiat comprou. Mas e a ligação do governo, como é que era feita? Entregou a firma com a baixa, não sei quando foi pago, mas mediante um pagamento, creio eu, né? Eles passaram para o governo? Passaram, sim. O governo passou para eles a firma. A FNM foi comprada pela Fiat e a FNM era do governo. Ah, era do governo. E o governo vendeu para a Fiat. A FNM era uma firma nacional? Sim. Tanto é Fábrica Nacional de Motores. FNM quer dizer Fábrica Nacional de Motores, não é isso? Eu me lembro agora. Então a FNM era a Fábrica Nacional de Motores. Então comecei a tocar a rodízia. Fui eu que construí o prédio, que vim um pouco antes para construir o prédio, hoje já está
no mesmo local se instalar a Brasilata lá. E aquilo depende, a Fiat não conseguiu dar a volta com a FNME lá, que tinha muito passivo oculto lá, segundo me explicaram na época lá, que não aparecia, foram honrar aquilo, desistiram da fábrica de caminhões Fiat aqui no Brasil. Eu fui então obrigado a vender, e aí os meus sócios vender a firma para terceiros, e eu aí fiquei sozinho daí, só que eu não tinha mais emprego já, não tinha mais serviço. Sozinho e sem firma. Sem firma e sem emprego. Fiquei com um pouco de dinheiro no bolso, mas deu assim, daí que eu meti no ramo de loteamentos. Eu fiz loteamento Pinheiro, Estrela, até hoje é bairro Pinheiro, fui eu que fundei aquilo lá, em Estrela. Depois fiz um outro loteamento aqui perto do Porto, e fiz outro loteamento ali em Langueiru, Teutônia. Hoje, atualmente, não tenho mais loteamento nenhum. Eu só me dedico depois desse loteamento, depois apareceu esse negócio da Ótica Lauro, que eu estou na Ótica Lauro desde 89. Me diz uma coisa, falando em loteamento, como é que o senhor vê, já que o senhor saltitou por tantos lugares, como é que o senhor vê a posição do Brasil hoje, com todos esses loteamentos, todas essas vendas de casa, tudo o que está acontecendo, né? O senhor acha que isso tem uma boa durabilidade? Creio sim, porque quando eu vim para a Estrela, eu não falei antes um pouco, até comentei contigo fora do ar, mas eu trabalhei junto com o senhor Raul Moró, que era um aeropublicitário da Porto Alegre na época. Né? Então, assim, me explicou uma coisa, que toda publicidade tem que dar impacto. Se não dá impacto, não é boa publicidade, tem que ser assim, né? Então, na época, eu botei no jornal, até eu acho que, não sei se foi na Geração, aqui no teu jornal, que Deus parou de fazer terra, mas não parou de fazer gente. Então, sempre vai ser disputa de terra, sempre vai existir para mim. Né? Então, o senhor acha que coisa de espaço fica cada vez mais pequeno? É tranquila a situação brasileira? Sim. Só, claro, isso tem que ser melhor organizado, porque nesse meio tempo, nessa temporada toda, os loteamentos, que tinha menos exigência para fazer, hoje tem mais exigência, mas apareceu muito, como se diz na gíria, muito mal intencionado fazer loteamento, né? Chama o famoso picareta, né? Não botava o que precisava botar, tá? E agora parece estar bem mais regulamentado, bem mais... Mas é bem seguro. Bem seguro agora. Então vamos fazer uma pausa agora para os nossos comerciais e voltamos em seguida. Alimentos fresquinhos, direto do campo para a sua mesa. Confira os horários e locais da Feira do Produtor Rural de Lajeado. Sua saúde e seu bolso agradecem. É o governo de Lajeado incentivando a agricultura familiar e contribuindo para trazer saúde à mesa dos lajeadenses. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número 1 do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas. Educação infantil. Ensino fundamental e médio. Totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho, em Lajeado. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado, compromisso com a comunidade.